E aí, pessoal, bora sonegar. Ai, meu coração! Pena que o Kira tava com a caneta na mão. Death Note é um dos animes mais conhecidos e citado positivamente. Só não é mais do que talvez Naruto. Apesar de Fullmetal Alchemist Brotherhood ter sido o anime com a maior nota até então, não teve uma popularidade tão alta como foi Death Note. Mas e a questão moral e ética, e etc? Kira estava certo e ela estava errado? Ou o inverso? Bem, cada um tem sua opinião sobre qual dos dois é o mais inteligente. Eu sinceramente acho que o mais inteligente é o L. Porém não me surpreendi com a morte dele, pois eu já sabia que tanto Light e o L iriam morrer. Pois nem os produtores seriam capazes de deixar que um se mostrasse melhor do que o outro, já que tanto um quanto o outro eram extremamente divididos. Tinha uma enorme galera que amava o Kira e uma enorme galera que amava o L. Então, para eles não serem execrados do mundo, eles fizeram esse impasse. Aí tipo, a qual tu escolher como preferidinho vai ter ganhado. Isso é uma tática muito usada para os fãs não se decepcionarem tanto, já que existem muitas obras com dois finais. No caso, quiseram deixar um final aberto, pelo menos no caso de se um é mais inteligente ou o outro nem tanto. Mas bem, isso não é um canal de defender seu preferidinho. Aqui é um canal sobre anarcocapitalismo e libertarianismo. Falando um pouco sobre a representação e tals, claramente Kira é uma personificação do anticristo e L uma personificação de Cristo. Obviamente, é só personificação, não significa nada. Então o próprio anime nos deixa isso claro. Por exemplo, quando L enxuga os pés de Kira, referenciando a passagem bíblica de quando Jesus lavou os pés de seus discípulos pecadores. Também tem a maçã, que no caso representa o fruto proibido, e sempre vemos Light, Yagami e Ryuki comendo. Inclusive na abertura eles usam poses de quadros famosos sobre o cristianismo, como esse em referência à criação de Adão, como no caso do Kira seria algo como a criação do anticristo. Tem esse outro quadro chamado Pietà, que no caso é Maria segurando o corpo de Cristo, e no caso fizeram referência na abertura daquela japinha segurando o corpo do Sr. Pember, que o Kira matou, já que estava na cola do Light. Eu até pensei em fazer um vídeo falando de ainda mais coisas relacionadas ao cristianismo de Death Note, mas né, bem, eu sei, eu tô enrolando, mas como eu encontrei muita coisa interessante que sempre eu quis falar, até esqueci do foco principal do canal. O Kira, ele tem complexo de Deus, ele acha que é a justiça e que só ele sabe o que é melhor para o mundo. E eu nem preciso dizer que durante a história humana isso deu muita merda. E ainda é pior, com o poder que lhe foi entregue. Então sim, Kira é muito perigoso, não só pelos seus crimes, mas pela sua ambição. E como de acordo com muitas pessoas que entendem sobre aqueles números que estão em cima da cabecinha da pessoa e quanto tempo elas vão viver, já que quem tem os olhos de Shinigami consegue ver o tempo de vida das pessoas ao seu redor. De acordo com essas pessoas, Kira iria viver por pelo menos uns 90 anos. Então sim, ele faria um belo estrago e talvez conseguisse até ser um tipo de Deus, entre muitas aspas. Porque um tipo de Deus, mas não um Deus. Por dois simples motivos. Um Deus sabe de tudo. Tudo, no caso de Kira, no máximo poderia saber quanto tempo as pessoas que ele vê ao seu redor têm de vida. E as pessoas que moram, sei lá, no Alasca, numa caverna, só um Deus conseguiria ver isso. Segundo, pois o verdadeiro Deus cria, não destrói. Sempre constrói, cria algo, nunca destrói. Ele pode até destruir, mas sempre que ele destrói é para construir algo no futuro ou no presente. Quem tem o poder de destruir, no máximo é só um carinha com um poderzinho de destruir que acha que pode mandar nas pessoas, um clássico esquerdista radical ou socialista. E nessa pobreza de espírito, presunçosamente acha que é algum tipo de Deus. Então sim, Kira é um perigo eminente, e mesmo que fizesse a primeiramente algo certo e justo aos olhos das pessoas, sem dúvida sim, ele deveria parar. E digo mais, se ele tivesse 100% de certeza, mas não tivesse como provar no tribunal, deveria ele mesmo executar o Kira. Mas tá ok. Do momento que ele pegou o caderno até o final, isso estaria de acordo com o libertarianismo? Não preciso nem dizer que não, né?
O que me garante que Kira naquelas mortes de criminosos que ele fazia não tinha nenhum sonegador, uma pessoa que nem criminosa era, só foi presa por falsa acusação ou um vendedor de produtos ilícitos como drogas. Pois caso você não saiba, na ética libertária não é crime vender um certo produto ou coisa, desde que esteja de acordo com a propriedade. Por exemplo... Bem pessoal, eu sei, o vídeo tá muito legal. Me desculpem por ter parado o vídeo, mas eu venho gentilmente aqui pedir para você duas coisas. Primeiro, comente na descrição se você tá gostando desse formato com gameplay de fundo. Eu provavelmente devo estar jogando algum jogo, sei lá, talvez GTA San Andreas ou Hitman, não sei. Vai estar o nome do jogo aí na descrição aí. Bem, e pedir para você deixar seu like e se inscrever. Isso me ajudaria bastante. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando nos últimos vídeos. Eu nunca imaginaria que o canal cresceria tão rápido falando de um assunto tão específico assim. Me sinto muito feliz com o feedback de vocês. Obrigado, me perdoem o incômodo. Eu não posso vender qualquer coisa numa casa de um estranho ou um parque privado que seja proibido o uso e o comércio de algum produto. E como eu digo, não é que o libertarianismo acha que você tem o direito de vender drogas. Nós acreditamos só que se você tiver na sua propriedade ou propriedade de alguém que aceite o que você faça, não tem nenhum problema você vender o que quer que seja. Isso desde doces a drogas mais pesadas que você possa pensar. Você tem toda a liberdade de não querer se associar com essas pessoas ou proibir que usem em sua propriedade. Mas você não tem o direito de impedir que alguém use ou venda o que quer que seja na propriedade alheia. Pois quem é você para decidir o que é o melhor para aquela pessoa? Se for ruim para ela, ela vai sofrer as consequências, aqui ou seja lá no inferno. Então sim, eu posso proibir nas minhas propriedades o uso de qualquer coisa, mas não posso obrigar a todo mundo fora de minha propriedade a fazer o mesmo. Agora sobre grandes redes criminosas que vendem essas coisas e matam, roubam, extorquem pessoas. Essas pessoas têm que serem penalizadas pelos seus crimes de assassinato, roubo, etc. Nunca de comercializar algo. E outra coisa, essas redes criminosas só existem por causa da proibição do Estado. Caso muito conhecido que ilustra muito bem isso é a Lei Seca, que durou de 1920 a 1933 nos Estados Unidos. Durante esse período, o que aconteceu? Primeiramente, o produto perdeu a qualidade, subiu os preços e o crime aumentou na comercialização desses produtos. Lembrando, eu falo comercialização. O Estado usa a palavra tráfico de bebida ou coisa assim. Traficante é só uma forma depreciativa que o Estado colocou em vendedores que não vendem do jeito que ele quer ou que vendem o que ele não quer que vendessem. Por exemplo, na Coreia do Norte existe traficante de frango. Por que traficante? Porque é proibido que se venda frango, a menos que você seja o Estado. Então por isso você é traficante. E bem, eu não preciso dizer que o traficante de frango lá na Coreia do Norte é essencial para a vida humana lá. Pois né? Eu acho que vocês sabem o que acontece se for depender do Estado. Então você é só um traficante porque o Estado não quer que você venda. Viu? Com essas leis proibitivas, o que acontece? Primeiro, a venda não diminui. Só nos primeiros 2 anos, que é o tempo até o mercado se adaptar com a situação. O preço sobe, a venda, depois só começa a aumentar o produto. Faz ainda mais mal à sua saúde, além de que você é uma espécie de ditador que acha que sabe o que é melhor para os outros. Você é praticamente um Kira. Qual é a diferença entre você e o Kira? Nada. Talvez você diga a proporção. Mas se você é anti-lógica, anti-liberdade, nisso, o que é pra tu ser anti a vida daqueles que tu jogou serem injustas e desonestas?